Essas confusões acontecem porque a relatora passa parte do tempo no celular ou fora do plenário. E aí essas confusões acontecem. Presidente, por favor, né, presidente? Nós temos percebido nessa CPMI o modus operandi da esquerda. É o modus operandi desse governo, que é a distribuição de notícias falsas, que é a distribuição de fake news, que são narrativas, que são mentiras. Na semana passada nós tivemos aqui, senadores pediam a mim, uma denúncia da deputada Jandira, que tomou o noticiário do Brasil inteiro, como se fosse mais um escândalo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que seriam as joias que ele ganhou numa cidade de Minas Gerais e que escondeu num cofre dentro do Palácio do Planalto. Ela disse aqui, leu um e-mail que inclusive está sob sigilo. Logo em seguida, senadora Damares, o cidadão que presenteou o presidente Bolsonaro com as supostas joias veio a público e disse o seguinte, presidente, que não eram joias, eram apenas pedras que são extraídas ali em Minas Gerais e que custou para ele R$400. Eu, deputado Felipe Barros, pedi para minha assessoria ir hoje, ali na feirinha que tem, ali na esplanada dos ministérios, na torre, e nós encontramos as joias. Tá aqui, fiz questão de comprar. Aqui, ó. Aqui, ó. Um topázio que paguei R$280, um citrino que eu paguei R$320 e uma praziolita que eu paguei R$90. A via do meu cartão de crédito está aqui. Eu gostaria inclusive de ofertar essas pedras para a deputada Jandira, mas que infelizmente não se faz presente. Acredito que ela não gostaria, porque as pedras são da cor da bandeira do Brasil, ela prefere o vermelho do que a bandeira do Brasil. Mas é importante que se faça justiça. Não eram joias, eram apenas pedras que são extraídas lá em Minas Gerais e que o cidadão resolveu comprar para dar de presente para o presidente Jair Bolsonaro. Mas nós sabemos como a esquerda atua. E o dia 8, ao que tudo indica, tem cada vez mais mostrado que se trata da construção de uma narrativa para se chegar ao objetivo político que esse governo quer. Eu gostaria que passasse o vídeo que eu deixei separado. Consciência é que nós derrotamos o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo está na rua desse país, raivosa e sem querer reconhecer a derrota que eles tiveram. Portanto, além de governar com eficiência, com competência, nós vamos ter que derrotar o bolsonarismo na rua desse país para que esse país volte a ser democrático, para que esse país volte a sonhar e para que esse país volte a ser feliz. Esse é um compromisso nosso. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Nós derrotamos o bolsonarismo. Eles já estavam pretendendo derrotar o bolsonarismo desde antes da posse do presidente Lula. Aquele primeiro discurso foi durante a transição do governo. A prisão de Anderson Torres, para mim, teve um objetivo: afastá-lo da condução das investigações do dia 8, porque ele era o secretário de segurança, quem conduziria as investigações era ele. Afastá-lo para fomentar a narrativa de que tudo se tratava de um golpe. E é isso que eu quero demonstrar com as perguntas de hoje, senhor presidente. Aliás, é importante que se faça um rápido adendo, porque esses inquéritos sigilosos tramitando no Supremo Tribunal Federal fazem com que a narrativa dominante seja aquela que os vazamentos da Polícia Federal permitem. Porque é a primeira vez que Anderson Torres vem publicamente falar exatamente aquilo que aconteceu no dia 8. É a primeira vez que ele vem para o Brasil inteiro ter a oportunidade de se explicar. Porque enquanto os inquéritos estão sigilosos, a única coisa que fica é a narrativa da imprensa e dos vazamentos seletivos da Polícia Federal. O artigo 1º do decreto 40.079 de 2009 traz as competências da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E lá diz o seguinte: planejar, coordenar, supervisionar o emprego operacional dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Isso foi feito. O senhor Anderson Torres disse aqui que fez o PAI, o Protocolo de Ações Integradas, por meio da reunião que ocorreu no dia 6 de janeiro, pela manhã, e esse documento foi assinado às 15 horas e 28 minutos. É isso, senhor Anderson? Se puder falar no microfone, por gentileza. Exatamente. Uma coisa é fato, e nós não podemos negar. Houve falhas na execução. O próprio ex-ministro Anderson Torres disse isso. Isso é um fato. Então compete a nós investigar
a falta de execução do pai. No depoimento do coronel Naime, senhor Anderson, ele disse, dentre outras coisas, mas ele disse que compete ao subcomandante-geral da Polícia Militar toda a organização operacional da Polícia Militar. Vossa Excelência lembra quem era o subcomandante da Polícia Militar no dia 8? Coronel Klepter. Coronel Klepter. O coronel Naime também disse no seu depoimento a diferença de sobreaviso, em que os policiais ficam em suas casas, e de prontidão, que os policiais ficam aquartelados. O coronel Klepter deixou a tropa de sobreaviso, ou seja, os policiais estavam dentro de suas casas no dia 8 de janeiro. Com a sua experiência em segurança pública, é praxe deixar a tropa de sobreaviso? O correto seria deixar aquartelada. No mínimo, aquartelada. Estava previsto no PAI deixar a tropa de sobreaviso? Eu não me recordo, não me recordo. Mas não é praxe deixar a tropa de sobreaviso? Geralmente, aquartelados. Isso contribuiu para o quebra-quebra do dia 8 de janeiro? Olha, deputado, é difícil porque eu não estava aqui, eu não tenho como te dizer qual foi o tempo que demorou para essa tropa ser acionada, para chegar na esplanada, enfim. Tudo bem. Agora, o coronel Klepter, durante a intervenção, ele foi promovido para comandante da Polícia Militar. Ele foi promovido, senhor presidente, nobre relatora, quem deixou a tropa dentro de suas casas, fazendo com que houvesse uma demora para a Polícia Militar chegar na esplanada dos ministérios, foi promovido pelo Capelli, um interventor da segurança pública. É por isso, Anderson, que precisavam prendê-lo. É por isso que te prenderam. Para que um aliado desse governo tocasse as investigações. Aliás, o ex-chefe da BIM veio aqui, sentou no teu lugar e disse que foi determinado a ele a execução de relatórios de inteligência relacionando todos os fatos que ocorreram desde dezembro. Ou seja, senadora Damares, já chegaram para o ex-chefe da BIM com tudo pronto. Você tem que fazer relatório e a conclusão é essa. Ele disse isso aqui. Falando em relatórios de inteligência, nós recebemos aqui na CPMI todos os informes que foram disparados. No dia 6 de janeiro, às 19 horas e 40 minutos, portanto, depois da reunião do PAI, houve um informe dizendo que iam invadir o Congresso Nacional. O ex-chefe da BIM não disparou essa mensagem para os representantes do Congresso Nacional, mas ele disparou para o representante do Ministério da Justiça e para o ministro do GSI. E assim, inúmeros outros informes de inteligência que não foram disparados pelo grupo, ou para o grupo criado com o fim específico das manifestações do dia 8. Mas todos esses informes foram mandados para o ministro da Justiça e para o ministro do GSI, para fazer justiça. Não é para o ministro da Justiça, mas para o assessor do ministro da Justiça e para o celular pessoal do ministro do GSI. Então houve uma seletividade no encaminhamento das mensagens contendo os alertas de inteligência. Isso é um fato. Talvez tenha sido aí o apagão de inteligência. Senhor presidente, é importante nós falarmos também sobre a tal da minuta do golpe. Minuta do Google, na verdade. Porque no dia 12 de dezembro, o site Conjur já havia divulgado essa tal de minuta do golpe. No dia 12 de dezembro, a minuta do Google estava no site do Conjur. E aí, a mídia fez um alarde todo, senador Espírito de Homem, quando prenderam o Anderson Torres, dizendo que ele está com a minuta do golpe. Mas a minuta está no Google desde o dia 12 de dezembro. E aqui, senhor presidente, é importante que se diga o seguinte. Eu disse no começo da minha fala, o dia 8 de janeiro se tratou de uma grande narrativa que esse governo criou para se beneficiar politicamente. A ABIN disse que os relatórios já foram produzidos com uma conclusão específica. O Capelli, ele simplesmente promoveu quem deixou os policiais em casa. E o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, que infelizmente não se faz presente, ele protocolou no dia 8 de janeiro, às 18 horas e 36 minutos. Estava um quebra geral, 18 horas e 36 minutos. Mas o auto-intitulado Procurador-Geral da República, o senador Randolfo Rodrigues, ele já tinha as conclusões daquilo que tinha acontecido no dia 8, porque ele protocolou para o ministro Alexandre de Moraes o pedido de afastamento de Anderson Torres e de prisão dos responsáveis. Está aqui, foi isso que te levou para a prisão, o pedido do autoproclamado Randolfo Rodrigues. Como que às 6 horas da tarde, senhor presidente,
Como que às 6 horas da tarde ele já tinha uma conclusão pré-determinada. Portanto, foi preciso criar uma narrativa, foi preciso prender Anderson Torres, para que o interventor Capelli assumisse, para que a narrativa fosse criada através dos relatórios da ABIN, e isso está cada vez mais claro. A relatora não vai poder simplesmente esquecer desses fatos no seu relatório. Rapidamente, apenas para falar sobre o voto impresso, eu defendo o voto impresso, eu fui o relator do voto impresso. Aliás, a deputada Jandira votou para a derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff para instituir o voto impresso. O senador Randolfo Rodrigues também. 422 votos. Pois é, eu defendo o voto impresso. E não há crime nenhum nisso. Urna eletrônica não é cláusula pétrea que não pode ser criticada. Muito obrigado, deputado. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acreditam nos seus colegas. Mas todo mundo erra, todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você vota, ou você perde a terra. Eu fui para a rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Anos e anos fazer campanha para Valmir Assunção. Nunca bebi uma água do bolso de Valmir Assunção. Eu nunca bebi. Eu estou aqui para dizer que esse movimento, no extremo sul da Bahia, age criminalmente quando alguém diz não para eles. Eu, Valmir, eu carreguei água na galinhota, 60 litros de água, para fazer a casa, que você me deu lote na mão. Você me deu o papel que era meu lote na mão, em 2016, no dia 26 de março de 2016. Você me deu o lote na mão. E eu construí uma casa e fui expulsa dela depois de quase 16 anos. Eu peço desculpa pelo Estado brasileiro por ter sido eleito por pessoas dignas que votaram em mim lá no Rio Grande do Sul. Eu quero pedir desculpa por elas, porque eu tenho certeza que ninguém honesto e digno concorda com a prisão abusiva como a do senhor. Obrigado, senhor presidente. A pessoa da deputada Jandira Fegali, a qual eu faço questão de falar o nome dela. Esses e-mails institucionais são e-mails que expressam, declaram e provam que houve uma atitude de esconder presentes do presidente Bolsonaro e da sua primeira-dama Michele Bolsonaro, que receberam pedras preciosas, e assim estava escrito no e-mail, e que foi escondido no cofre grande e que não era para cadastrar, e que deveriam ser entregues em mãos ao senhor Mauro Cid. Nem disse quem entregou, porque ninguém sabe, eu não sabia quem entregou as pedras. De qualquer maneira, acima de R$100 pode ser R$101. Se for R$101 já é crime. Então o crime está provado. Para que ela possa voltar a essa comissão e daqui a pouco repreender seu assessor que passou uma fake news, né, uma mentira. Eu não sei pelo projeto deles das fake news que está lá na Câmara dos Deputados como ela seria punida. Se seria cadeia, fuzilamento, como é que eles gostam de fazer em país comunista quando, né, vai estar na legislação. Então eu não sei como é que seria. Eu faço questão aqui, presidente, a senadora Damares mandou para nós aqui, senadora, a legislação que diz que é 1% do valor do teto salarial do serviço público, que hoje está em R$41.650. Ou seja, o presente que um presidente pode receber, senador Cleitinho, hoje é de R$416,50. Eu não sei, deputada Jandira Fegali, poderia voltar aqui, me dizer se o sítio de Atibaia, o valor era menor de R$416, se o triplex no Guarujá, o valor era menor do que R$416,50.
Porque, só um pedalinho, né, senador Flávio? Porque assim, quando tu acusa, é muito de esquerda, isso é muito comunista, né? Acuse os outros do que você é. Então já tentaram quantas coisas contra o presidente Bolsonaro? Cartãozinho de vacina, me ajuda, é tanta coisa, que agora veio o tal dos cascalho precioso, né? Que alguém pegou um cascalhinho, quis agradar o presidente, deu o cascalhinho lá, e nossa, porque tem e-mail, porque tem caixa, assim, quer que o presidente faça o quê? Pega o cascalho e jogue fora, desrespeitando a pessoa. Então que a senadora, deputada, né, Jandira Fegali volte a essa comissão, deputado Eduardo, e corrija o seu erro. Eu acho que, inclusive, peça à sua assessoria que estude melhor a legislação antes de vir fazer fiasco aqui na comissão, porque isso que ela fez é um completo fiasco, como tem tanto sido feito. Bom, Anderson Torres, o seu nome ficou famoso no país, né, como se tivesse sido o homem responsável por todas as maldades que aconteceram nessa nação nos últimos meses, né? E eu lhe pergunto, qual é o motivo que o senhor foi preso? O senhor sabe me dizer qual é o motivo que o senhor ficou quase 4 meses preso? Ou o senhor, como outros que estão sendo soltos hoje, depois de 7 meses? Ou como o coronel Naime, que até hoje, estando de férias como o senhor, e o caso dele por não estar nos Estados Unidos, saiu de casa, levou rojão nas pernas, está preso por omissão quando veio até aqui? O senhor sabe qual é o motivo que lhe levou à cadeia? Ou até hoje o estado de exceção que vivemos não lhe permitiu saber qual é o motivo que o senhor está preso? Deputado, objetivamente foi por omissão nos atos do dia 8. Em tese, omissão nos atos do dia 8. Isso foi o que foi me dito. O senhor esteve por omissão, sendo que o senhor estava de férias. Então, é isso, né? O senhor estava de férias. Exatamente. E o senhor me corrige se eu estou errado. É crime no Brasil tirar férias? Negativa, excelência. É crime ir para os Estados Unidos, fruto do seu trabalho? Negativa, excelência. Não é crime, né? Quando eu vejo o deputado falando que o senhor ia tirar férias no dia 9, mas no dia 8 estava viajando, eu desafio ao povo brasileiro vir nessa casa, quando tem fim de semana aqui que tem feriado ou que alguém vai sair de férias, ver se tem um deputado ou senador nessa casa no sábado e no domingo. Na sexta? Não, mas o Anderson Torres, esse tinha que estar aqui, né? Então eu quero que a Jandira Fegali, né? Que o Rubens, que todos os outros que acusaram que no sábado e domingo... O senhor está aqui no sábado, então sábado e domingo eu vou estar aqui, nós vamos bater uma foto eu e o senhor aqui, para provar que o senhor trabalha no sábado e no domingo também. Porque acusar os outros é muito fácil. Agora, dar uma de João sem braço aqui é o que a esquerda mais faz. Bom, se o senhor estava de férias, para as pessoas entenderem, quando alguém está de férias, vamos supor que eu lá na minha loja que tem em Caxias do Sul, entre em férias, uma cliente compre um produto e o produto esteja estragado e ela volte para reclamar. A culpa é minha ou é de quem estava lá vendendo? Eu entendo, senhor Anderson Torres, quando a gente tira férias, a gente está descansando e não tem obrigações. Até porque no Brasil, se o senhor continuar tendo obrigações, quando o senhor está de férias, o senhor pode processar o patrão. Essa é a nossa legislação. Então o senhor está imune. Uma pergunta que eu tinha para fazer para o senhor é a seguinte: durante o seu período como ministro da Justiça, alguma vez houve manifestações maiores do que dia 8 de janeiro aqui na esplanada dos ministérios? Muitas vezes. Quantas vezes houve o que aconteceu nos atos do dia 8? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Vocês vejam que coincidência, né? Por várias vezes houve manifestações na esplanada dos ministérios e nenhuma vez, ele como ministro da Justiça, houve a invasão. Já o Flávio Dino, em 8 dias, como ministro da Justiça, já teve uma invasão. Eu lhe pergunto, o senhor serviu água a alguém nos atos do dia 8 ou em qualquer outro momento, quando tivesse vândalos aqui na esplanada, o senhor serviu água, abriu portas, direcionou caminhos? Negativo. Negativo. Tá. O senhor sabia que existia um plano chamado... O escudo, plano escudo. Obrigado, senador. O senhor sabia da existência desse plano? Se não me engano, um plano do Palácio do Planalto. Tá, o plano do Palácio do Planalto. Eu tenho a informação que quem deveria acionar esse plano, que em 25 minutos traria segurança aqui para a esplanada, era o GSI. O senhor tinha, como secretário de segurança aqui do Distrito Federal, poderes para acionar esse plano escudo? Negativo. Negativo, pois é. Então, o senhor não tinha nada a ser feito nesse dia, mas o senhor ficou 117 dias preso, enquanto nós ainda não conseguimos escutar o G. Dias aqui, nem o senhor Flávio Dino. O senhor é mais um preso político,
o senhor sabe disso, né? Como tantos outros, a sua carreira foi destruída por aqueles que visam mesmo destruir o Brasil. Eu quero deixar aqui os meus sinceros pêsames pelo que aconteceu na sua vida. Infelizmente, o senhor estava no lugar errado, no dia errado, né? E aí alguém tem que ser tirado como bode expiatório, e o senhor foi tirado como bode expiatório. O senhor é um preso político, tenho certeza que a história vai fazer justiça com o senhor e que um dia o Estado brasileiro possa ressarcir, pelo menos financeiramente, o tempo que o senhor perdeu com a sua família e o que o senhor perdeu com todos esses dias presos que o senhor ainda perde. Eu peço desculpa pelo Estado brasileiro por ter sido eleito por pessoas dignas que votaram em mim lá no Rio Grande do Sul. Eu quero pedir desculpa por elas, porque eu tenho certeza que ninguém honesto e digno concorda com a prisão abusiva como a do senhor. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Esse requerimento da vinda do senhor Anderson Torres aqui foi também da oposição. Assinado em massa pela oposição. Por quê? Porque a oposição quer investigar tudo. E aprova tudo para se investigar. Agora, aqueles que se dizem vítimas dos ataques nefastos, quero dizer, do dia 8 de janeiro, não querem investigar. Onde já se viu isso? Semana passada nós tivemos algo vergonhoso, escandaloso aqui, quando os parlamentares governistas recusaram, votaram contra, botaram as digitais para vir, sabe quem? Uma peça-chave. Esse tem que vir para cá, que é o comandante da Força Nacional. Porque até agora ninguém sabe onde estava a Força de Segurança Nacional requisitada pelo senhor Flávio Dino. E as imagens que foram negadas pelo ministro Flávio Dino, aprovadas por essa CPMI por unanimidade, foram cozinhadas, foram adiadas, numa subserviência terrível ao Supremo Tribunal Federal, ou para ganhar tempo. Inclusive, já entrei com requerimento, senhor presidente Arthur Maia, pedindo, desde já, a perícia nessas imagens. Para a gente saber o que é que tem de tão sério, grave, que está querendo ser escondido nas imagens do Ministério da Justiça. E aí, eu quero dizer que nós temos hoje aqui um depoimento que está sendo muito esclarecedor, elucidativo. E eu queria apenas complementar, porque o senhor falou do plano de ações integradas, o PAI, que é complexo, que é robusto, e que o senhor disse várias vezes, se ele tivesse sido cumprido, nada teria acontecido com a esplanada dos ministérios, com a sede dos 3 poderes. O senhor poderia detalhar um pouco, eu tenho muito pouco tempo, como que outras instituições têm responsabilidade sobre a sede dos 3 poderes? Porque, senhor Anderson Torres, nós estamos aqui tentando investigar, não estão deixando a gente investigar, nós que queremos toda a verdade, eventuais omissões do governo Lula. Onde é que estava o batalhão presidencial também, que foi desmobilizado horas antes dos ataques, senadora Damares? Todo mundo recebendo o alerta. Porque a partir de sábado começou a dizer que você já estava no exterior, mas a partir de sábado começou a dizer que o objetivo era quebrar. E aí? Onde estava o batalhão? Aliás, por que ele foi desmobilizado? Isso é muito grave. Aí a gente vê as imagens do G. Dias, do general do Lula, servindo água junto com sua equipe para os invasores como se estivesse em casa. Isso é ou não é algo muito estranho? Detalhe a responsabilidade, se o senhor puder, desse plano complexo do Ministério da Justiça, das outras entidades para proteger o patrimônio. Senador, toda vez que tem um evento grande na esplanada dos ministérios, os diversos órgãos aqui da esplanada, eles entram
no planejamento e no protocolo de ações da Secretaria de Segurança Pública. Nesse, por exemplo, estavam lá o Senado, a Câmara, o MRE, enfim, o Supremo Tribunal Federal, porque é um problema, em tese, de todos. A Segurança Pública do Distrito Federal tem a responsabilidade dela, mas é por óbvio que os prédios também têm a responsabilidade, como o senhor pode ver nesse protocolo de ações integradas, que o Congresso, por exemplo, tinha que colocar os gradis em volta, cada um entra com a sua providência. Então, todos têm responsabilidade quando há um evento grande desse. O isolamento da Praça dos Três Poderes, determinado nesse protocolo, por óbvio, ele é feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, mas ele conta também com a atuação das polícias do Congresso, principalmente do Batalhão da Guarda Presidencial. Eu disse isso, inclusive, apesar de ser sigiloso, mas eu disse isso no meu depoimento à Polícia Federal. Né? Para mim, que estava nos Estados Unidos, me causou estranheza a facilidade com que entraram no Palácio do Planalto. Eu frequentei o Palácio do Planalto durante 2 anos. Eu, como ministro, não é simples entrar no Palácio do Planalto, você como ministro. Então, isso nos causou realmente estranheza. Eu acho que faltou algum tipo de ajuda ali. Falhas, como eu disse, aconteceram, o planejamento está aí, é um planejamento longo, extenso, é um planejamento feito para grandes eventos na esplanada dos ministérios. O senhor pode pegar e comparar com os últimos anteriores, que o senhor vai ver que esse planejamento está muito bem feito. Outra coisa que tem que ficar claro aqui, não foi o comandante da Polícia Militar não foi mudado, é o mesmo que fez a posse. A subsecretária de Operações Integradas do Ministério também não foi mudada, eram profissionais altamente experientes que trabalharam nos grandes eventos em Brasília, no 7 de setembro, no 15 de novembro. Esses profissionais não foram mudados. A Polícia Civil também não foi mudada a sua chefia. Então, o planejamento foi feito, foi bem feito, falhas aconteceram e é isso que eu acho que precisa ser elucidado aqui. Perfeito. Mas nós realmente precisamos, quando a operação aqui é uma operação integrada, que todos os prédios, todas as polícias, elas se juntam para um determinado fim. Eu lhe agradeço demais. Eu queria só perguntar para o senhor o seguinte. No período de transição, o senhor ainda, como ministro do governo anterior, no período de transição, e depois que o senhor saiu, foi para a Secretaria de Segurança Pública no início de janeiro, os fatos que antecederam o dia 8, eu pergunto, o ministro Flávio Dino ou o ministro José Múcio, em algum momento entraram em contato com o senhor para informar sobre o aumento do número de manifestantes chegando a Brasília, com a possibilidade de ocorrência de atos violentos na sede dos Três Poderes, ou solicitaram alguma reunião para planejar uma ação em conjunto entre outros órgãos de segurança do governo federal e os órgãos de segurança do Distrito Federal? Negativo, senador. Eu sequer tenho o telefone dessas autoridades. O que aconteceu efetivamente quando a senhora se posicionou em relação a esses abusos, essas ilegalidades? Qual foi a consequência para a senhora e para a sua família? Inúmeras consequências que eu espero que os colegas aqui resolvem deixar eu mostrar. Eu lutei para não estar num lugar como esse. Mas eu estou. Porque é uma vergonha para mim. Eu olhei para cada um de vocês aqui. Eu vi a cara de demagogia dos representantes do meu país. Eu estou com vergonha aqui. Eu estou relatando aqui um crime envergonhoso. Que vocês não sabem, vocês estão rindo. Rindo. Eu tive coragem de estar aqui, sabe para quê? Não é para defamar o movimento, não. É para minha honra. É para minha honestidade. Eu tenho para mostrar, não para só dizer para vocês rir. Vocês estão rindo. Vocês vivem do nosso suor, porque vocês foram eleitos por nós. Todo mundo erra. Todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você volta, ou você perde a terra. Eu estou aqui para dizer que esse movimento
no extremo sul da Bahia, age criminalmente quando alguém diz não para eles. Eu carreguei água na gaviota, 60 litros de água para fazer a casa. E eu construí uma casa e fui expulsa dela depois de quase 16 anos. Eu vou pedir para passar o segundo vídeo que mostra o que aconteceu com a sua casa. Eu quero pedir para me mostrar aqui a vocês os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa às 1h30 da manhã, com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos, meu filho de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa, porque quando ele chegou no acampamento ele tinha 5 anos. Eu vou mostrar a roupa com a qual eu tive direito, em 15 anos, de desocupar o assentamento, como eles dizem. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante. E vocês dizem que faz movimento social? Meu filho saiu com essa cueca. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age, para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento, que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Ele nunca teve o meu voto. Dona Noêmia, bom dia, tudo bem? Eu reparei que a senhora entrou mancando aqui, o senhor tem um problema na hora de andar. O que foi que aconteceu com a senhora que hoje o senhor tem esse problema de mobilidade? No dia que eles foram protocolar a ata lá no INCRA, pela independência, eles reuniram, não sei de onde surgiu tanta gente lá no assentamento, que eles só agem durante a noite. Durante o dia eles não agem, não. Só à noite. Chegaram por volta de 8 horas da noite, quebrando a minha barraca de machado e foice comigo e minha neném lá dentro. Aí eles rebentaram a porta, que eu estava trancada lá dentro. Aí eles rebentaram a porta e foram até no quarto, onde eu estava com a minha bebê. E puxaram ela de mim, que arrancou o couro, me passando entre o berço e o esteio, porque a nossa casa era de capim. Aí eles me bateram lá, me deram cada safanão, que eu tenho problema na coluna até hoje. Eu não sei como que eu não fui para a cadeira de roda. Isso é muito constrangedor, é muito humilhante. É muito humilhante. Tiraram minha filha dos meus braços, levaram não sei para onde. Aí eu saí de dentro da casa porque ele estava cortando. E eu fiquei
Joelhei lá fora, diante deles, e pedi a Deus: Senhor, proteja minha filha. Me proteja eu e minha família. Porque eu não sei aonde que a minha filha está. Traga minha filha de volta para mim. Senhor, coloca teu exército para nos proteger. Aí o que aconteceu, doutor? Pegaram minhas coisas, quebraram todas. Quebraram o berço da minha filha, quebraram tudo. Meu fogão ficou em estado péssimo. E nós fomos para lá. Eles falam que não tem arma, doutor, mas tem. Eles tinham armas poderosas que a polícia tem, eles têm também. Eles têm também, doutor. Eles têm, eu falava lá, doutor, eles têm, lá na Polícia Federal, eles têm armas sim, eles têm metralhadores, têm escopeta, tem tudo. E eles põem as crianças com chucho, com aqueles negócios que os índios usam, sabe? Tudo, faca, foice, machado e tudo. Olha, doutor, eles fizeram tanta covardia. Uma senhora lá, Dona Maria, que estava junto comigo, que está o nome deles aqui no processo também, que estava junto com a gente. Tá. Eles enrolaram ela no colchão para botar fogo. Meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? O sogro dela pediu eles, implorou eles e falou: não coloca não, não faz isso não. Ela tem um filho deficiente. Aí eles soltaram ela. Aí pegaram as coisas dela também e levaram para a margem da BR, lá da rodovia, da GO. E essa é a minha história, doutor. Essa é a minha história. É muito triste, eu tenho tanto, sei lá, aqui na minha cabeça, eu não sei como, que anda. Quando eu vejo falar MST, eu fico triste, decepcionada, porque eu não sabia, eu queria uma terra para me trabalhar, para me sustentar, mas não. Eles fizeram tanta covardia, tanto. Eu estou falando isso porque eu sofri na minha pele. Não foi na pele de ninguém, não. Foi na minha pele, doutor. Foi na minha pele. E o que eu tenho te dizer é isso. Somente isso. Somente isso. Senhora Nízia, um dos motivos que a senhora está aqui hoje é para comentar a respeito da resolução de 715 de 2023, que foi assinada, né, pela senhora, conforme está aqui, que ao invés de ser uma orientação estratégica, né, para o plano plurianual e o plano nacional de saúde do período de 2024 a 2027, mas me parece, né, um papelete, né, ridículo, escrito por DCE de esquerda da Federal. Isso, por que eu digo isso? No ponto aqui 44, você tem, ao invés, né, do Conselho Nacional de Saúde estar preocupado aí com a estrutura de hospital, com pessoas morrendo, né, nas filas de hospitais, precisando de insumo, está preocupado com redução da idade de início de hormonização para 14 anos. Pode ser receber ali hormonização para ou virar um homem ou virar mulher, ter ali mais progesterona ou ter mais testosterona. E eu gostaria de perguntar, né, para a Nízia, né, por mais que ela não tenha nenhuma formação em medicina, mas tem aqui, né, um doutorado em sociologia, creio que seja uma pessoa inteligente, se ela, né, se essa resolução que foi assinada aqui pela senhora, se de fato, o que foi? Eu falei que ela é inteligente, você quer que eu fale o contrário? Da ministra, né, se ela acredita que essa criança de 14 anos ela tem condição e se ela pode fazer isso com ou sem o consentimento dos pais. E houve um homem que esteve aqui um dia dizendo exatamente isso. O nome aqui é hoje que dá pavor em todos vocês, aí chama Jair Messias Bolsonaro, que deixou bem claro, que falou: olha, vocês querem sexualizar as criancinhas, exatamente o que está acontecendo aqui, através do Conselho Nacional de Saúde, que foi assinado pela senhora. No ponto aqui 45 diz, olha isso aqui, que bizarro. Garantir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres, meninas e as pessoas que podem gestar.
Você já viu algum homem ter condição de gestar ou o senhor acredita que o homem tem essa capacidade, ministra? Tendo por base a justiça reprodutiva e a atenção à saúde, segundo os princípios do SUS, considerando, presta atenção, os direitos das pessoas que menstruam. Vocês querem reduzir simplesmente a mulher, né? A pessoa que menstrua. Porque senão isso ataca quem se sente ali mulher e fala também que tem a condição de menstruar. Eu te pergunto, se o homem aí também tem condição de menstruar. E por fim, a senhora disse aí que, né, o teu ministério, que você vai se adequar às questões que já estão previstas em lei de legalização do aborto, mas a senhora assinou uma resolução que diz que, para poder combater as desigualdades estruturais, a solução seria como? Legalização do aborto e a legalização da maconha do Brasil. Agora pode colocar os seus 66 acompanhantes para poder te aplaudir depois que a senhora terminar de falar. Obrigado. Com a palavra, ministra. Bom, eu nem vou comentar sobre bizarrices, porque aí eu acho que eu quero... Ó, os 66 acompanhantes da senhora aí, parabéns. Questão de ordem. Não comenta, mas assina. Presidente, questão de ordem. A senhora foi completamente desobedecida. Senhora presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Presidente Bia. Senhora presidente. Presidente Bia. Tá pedindo pra eu pegar a tarja preta pra fazer psiquiatra. Esse é o pessoal que te apoia aqui, ministra. Qualquer pessoa presente aqui que não seja deputada, aplaudir, vaiar, assobiar, fizer qualquer manifestação imprópria para o recinto, será solicitada a se retirar. Com relação à Conferência Nacional, a 17ª Conferência Nacional de Saúde, a homologação, desde a minha apresentação já esclareci. A homologação, ela existe como uma praxe em todos os momentos, porque as Conferências Nacionais de Saúde são instâncias reconhecidas na lei do Sistema Único de Saúde. E a nossa homologação, como eu já expliquei, é a homologação que é o reconhecimento à importância das deliberações. 6h30 depois. Reitero que a posição como ministra da Saúde está estritamente obedecendo ao que está previsto na nossa legislação. Com relação, seja a aborto consentido legalmente nos casos que já enumerei e também com relação à questão das drogas. Mas jamais me omitirei naquilo que significa impactos de saúde pública com relação a esses problemas. Há ações no campo da justiça, ações no campo da segurança e ações no campo da saúde pública que são responsabilidade do Ministério da Saúde. E eu volto a palavra ao deputado Nicolas Ferreira. E não respondeu. A ministra simplesmente não me respondeu se ela acredita que um homem pode gestar ou um homem pode menstruar, que foi algo que a senhora assinou, não fui eu. A senhora é contraditória na sua resposta quando diz que nós vamos trabalhar somente nas questões previstas já constitucionais. Como que você diz que você vai defender algo que está na Constituição, previsto por lei com relação ao aborto, mas o Conselho Nacional de Saúde, a resolução que você assinou, diz que vai combater as desigualdades estruturais legalizando o aborto? Então isso é contraditório com a sua própria convicção pessoal. E vocês utilizam jargões políticos, sem qualquer tecnicidade jurídica, médica ou sanitária, simplesmente para poder colocar uma agenda dentro de uma resolução. Isso é contraditório. E eu disse aqui mais uma vez, com relação à redução de idade de hormonização para 14 anos, que o foco do Conselho Nacional de Saúde, e pelo visto também no Ministério da Saúde, não é sanar as dificuldades da saúde do nosso país. É basicamente colocar uma cartilha de esquerda até mesmo na questão da saúde. Obrigado. Então o homem pode menstruar. Obrigada. É isso aí, parabéns. Bom, agora, ela é ministra nesse momento... Ela vai dizer quem pode e quem não pode menstruar como? Deputado. Se ela é ministra gestora do Ministério da Saúde... A ministra da Saúde não conseguiu responder. A ministra da Saúde não conseguiu responder objetivamente se o homem pode. É uma ministra. Ela vai dizer quem pode, quem não pode. Não conseguiu responder. A ministra da Saúde não conseguiu responder objetivamente se pode ou não menstruar. É isso, não pode. Tem que conseguir atender a diversidade humana. É o Sistema Único de Saúde. Não conseguiu responder se o homem pode ou não menstruar. É a ministra da Saúde. Se ela não consegue responder isso objetivamente, que vai responder? Não consegue responder. Fugiu da pergunta, não responde. Senhora Nízia, um dos motivos que a senhora está aqui hoje é para comentar a respeito da resolução de 715 de 2023, que foi assinada, né, pela senhora, conforme está aqui, que ao invés de ser uma orientação estratégica, né,
para o Plano Plurianual e o Plano Nacional de Saúde do período de 2024 a 2027, mas me parece, né, um papelete, né, ridículo, escrito por DCE de esquerda da Federal. Isso, por que eu digo isso? No ponto aqui 44, você tem, ao invés, né, do Conselho Nacional de Saúde estar preocupado aí com a estrutura de hospital, com pessoas morrendo, né, nas filas de hospitais, precisando de insumo, está preocupado com redução da idade de início de hormonização para 14 anos. Pode ser receber ali hormonização para ou virar um homem ou virar mulher, ter ali mais progesterona ou ter mais testosterona. E eu gostaria de perguntar, né, para a Nízia, né, por mais que ela não tenha nenhuma formação em medicina, mas tem aqui, né, um doutorado em sociologia, creio que seja uma pessoa inteligente, se ela, né, se essa resolução que foi assinada aqui pela senhora, se de fato, o que eu falei que ela é inteligente? Você quer que eu fale o contrário? Da ministra, né, se ela acredita que essa criança de 14 anos ela tem condição e se ela pode fazer isso com o seu consentimento dos pais. E houve um homem que esteve aqui um dia dizendo exatamente isso. Um nome aqui é hoje que dá pavor em todos vocês, aí chama Jair Messias Bolsonaro, que deixou bem claro, que falou, olha, vocês querem sexualizar as criancinhas, exatamente o que está acontecendo aqui, através do Conselho Nacional de Saúde, que foi assinado pela senhora. No ponto aqui 45 diz, olha isso aqui, que bizarro. Garantir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres, meninas e as pessoas que podem gestar. Você já viu algum homem ter condição de gestar ou o senhor acredita que o homem tem essa capacidade, ministra? Tendo por base a justiça reprodutiva e a atenção à saúde, segundo os princípios do SUS, considerando, presta atenção, os direitos das pessoas que menstruam. Vocês querem reduzir simplesmente a mulher, né, a pessoa que menstrua. Porque senão isso ataca quem se sente ali mulher e fala também que tem a condição de menstruar. Eu te pergunto, se o homem aí também tem condição de menstruar. E por fim a senhora disse aí que, né, o teu ministério, que você vai se adequar às questões que já estão previstas em lei de legalização do aborto, mas a senhora assinou uma resolução que diz que para poder combater as desigualdades estruturais, a solução seria como? Legalização do aborto e a legalização da maconha do Brasil. Agora pode colocar os seus 66 acompanhantes para poder te aplaudir depois que a senhora terminar de falar. Obrigado. Com a palavra, ministra. Bom, eu nem vou comentar sobre bizarrices, porque aí eu acho que eu quero... Os 66 acompanhantes da senhora aí, parabéns. Questão de ordem. Comenta, mas assina. Presidente, questão de ordem. A senhora foi completamente desobediente. Senhora presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Presidente Bia. Senhora presidente. Presidente Bia. Tá pedindo pra eu pegar a tarja preta pra fazer psiquiatra. Esse é o pessoal que te apoia aqui, ministra. Qualquer pessoa presente aqui que não seja deputado, aplaudir, vai assobiar, fizer qualquer manifestação imprópria para o recinto, será solicitado a se retirar. Com relação à Conferência Nacional, a 17ª Conferência Nacional de Saúde, a homologação, desde a minha apresentação já esclareci. A homologação, ela existe. Como uma praxe em todos os momentos, porque as Conferências Nacionais de Saúde são instâncias reconhecidas na Lei do Sistema Único de Saúde. E a nossa homologação, como eu já expliquei, é a homologação que é o reconhecimento à importância das deliberações. 6h30 depois. Reitero que a posição como ministra da Saúde está estritamente obedecendo ao que está previsto na nossa legislação. Com relação, seja a aborto consentido legalmente nos casos que já enumerei e também com relação à questão das drogas. Mas jamais me omitirei naquilo que significa impactos de saúde pública com relação a esses problemas. Há ações no campo da justiça, ações no campo da segurança e ações no campo da saúde pública que são responsabilidade do Ministério da Saúde. E eu volto a palavra ao deputado Nicolas Ferreira. E não respondeu. A ministra simplesmente não me respondeu se ela acredita que um homem pode gestar, ou um homem pode menstruar, que foi algo que a senhora assinou, não fui eu. A senhora é contraditória na sua resposta quando diz que nós vamos trabalhar somente nas questões previstas já constitucionais. Como que você diz que você vai defender algo que está na Constituição, previsto por lei com relação ao aborto, mas o Conselho Nacional de Saúde, a resolução que você assinou, diz que vai combater as desigualdades estruturais legalizando o aborto?
Então isso é contraditório com a sua própria convicção pessoal. E vocês utilizam jargões políticos, sem qualquer tecnicidade jurídica, médica ou sanitária, simplesmente para poder colocar uma agenda dentro de uma resolução. Isso é contraditório. E eu disse aqui mais uma vez, com relação à redução de idade de hormonização para 14 anos, que o foco do Conselho Nacional de Saúde, e pelo visto também no Ministério da Saúde, não é sanar as dificuldades da saúde do nosso país. É basicamente colocar uma cartilha de esquerda, até mesmo na questão da saúde. Obrigado. Então o homem pode menstruar. Obrigada. É isso aí, parabéns. Bom, agora, ela é ministra nesse momento... Ela vai dizer quem pode e quem não pode menstruar como? Deputado. Se ela é ministra gestora do Ministério da Saúde... A ministra da Saúde não conseguiu responder. A ministra da Saúde não conseguiu responder objetivamente se o homem pode. É uma ministra. Ela vai dizer quem pode, quem não pode. Não conseguiu responder. A ministra da Saúde não conseguiu responder objetivamente se pode ou não menstruar. É isso, não pode. Tem que conseguir atender a diversidade humana. É o Sistema Único de Saúde. Não conseguiu responder se o homem pode ou não menstruar. É a ministra da Saúde. Se ela não consegue responder isso objetivamente, que vai responder? Não consegue responder. Fugiu da pergunta, não responde. Ministra, como a senhora mesma relatou, a situação da saúde no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é de abandono, total sucateamento. Você mostrou aqui um relatório do Ministério da Saúde, de uma comissão, mostrando que há diversos hospitais com leitos fechados, com falta de insumos, e nós vemos isso em várias reportagens. São salas de cirurgias e leitos de alta complexidade fechadas. Mas sabendo disso, porque eu creio que o governo quer responsabilizar o governo anterior por esse cenário. Sabendo disso, por que o seu ministério permitiu indicações políticas nesses hospitais que nós percebemos que há todo esse sucateamento, esse abandono? Eu tenho aqui uma reportagem do G1 demonstrando, documentos revelam que 5 pacientes de Hospital Federal do Rio de Janeiro morreram por equipamentos com defeito após nomeações políticas. E aqui demonstra que são 3 hospitais que estão com graves problemas. Nós sabemos que o fisiologismo é algo que acontece muito na política. E no governo Lula isso daí acontece a todo momento. São entrega de cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão para compor sua base. Mas na saúde, sobretudo no momento em que vocês pegaram a saúde dessa forma, que vocês alegam que pegaram a saúde toda sucateada, e eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, algumas perguntas, na verdade, sobre essas indicações nos hospitais. Se a senhora conhece o senhor Abel Martins Domingues, o senhor Gildo Souza, o senhor Carlos Vinícius Ramos Rola, o senhor Laumar Sidaco, o senhor Gabriel Farias e o senhor Carlos Ney Pinho Ribeiro, porque essas foram indicações políticas feitas por um deputado do PT e que alguns desses estão relacionados a setor de compras e outros envolvidos nesse hospital, o Hospital de Bom Sucesso, onde houve a morte de 5 pacientes por falta de insumos, por falta de leitos, e isso é realmente muito preocupante. Permitir indicações políticas e não indicações técnicas em hospitais federais. Obrigado. O que aconteceu no Hospital de Bom Sucesso com relação a equipamento? A falta desse endoscópio não é um problema originado pela nossa gestão, que tem até apenas 7 meses, mas nós tomamos providência imediata. Indicações políticas. Eu não tenho filiação partidária, mas quem está no governo está a serviço de um projeto político eleito pela maioria da população. É legítimo ter base de governo, não é legítimo fisiologismo, são coisas totalmente diferentes. Disse que a questão da falta do endoscópio não é responsabilidade do governo Lula, mas sabendo disso, permitiu indicações políticas. Ela disse que
trata-se de um projeto político, não, é um projeto de poder. Porque isso aqui é fisiologismo. Eu digo para a senhora quem são essas pessoas. Diretor Abel Martins Domingues. Ele operou diversas mudanças nos contratos e setor de compras do hospital. Mudança nas empresas terceirizadas. Todos os servidores são de São Gonçalo. E ele indicou o seu advogado, Gilson Souza, como coordenador administrativo do hospital. Carlos Vinícius Ramos Rola, chefe administrativo, responsável por todas as compras, trabalhou na Secretaria de Saúde de São Gonçalo com o Dimas Gadelha. O Hospital do Andaraí, Laumar Sidaco, chefe da logística, amigo íntimo de Dimas, foi subsecretário do governo de São Gonçalo. E mais, Carlos Ney Pinho Ribeiro é ex-presidente do PSDB, coordenador geral de administração do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde. Eu quero saber, essas 5 mortes, é responsabilidade deles ou sua? Eu fico pensando que acho que nunca foi tão vergonhoso, tão humilhante fazer parte do grupo de pessoas que digitaram 13 nas urnas do ano passado, a turminha do Faz o L, quanto esse período que a gente está vivendo agora. Uma campanha que foi feita baseada em mentira, em narrativa, que dizia que eles voltariam a preservar o meio ambiente, agora é um governo que está batendo recorde em desmatamento, tanto na Amazônia quanto no meu estado do Cerrado. Uma campanha que disse que ia diminuir o desemprego e logo nos seus primeiros 6 meses nós vemos o desemprego aumentando no Brasil, o investimento indo embora do nosso país, empresas fechando as portas. Dizendo que ia voltar à ciência, que o antigo governo era anti-ciência e esse governo que volta à ciência corta a verba da ciência e acaba de aprovar a ozonioterapia. Mas a democracia venceu. A democracia venceu. Qual democracia? Aquela relativa, onde você prende pessoas inocentes por se manifestarem, onde você censura a liberdade de expressão, onde você tem perseguição política, onde o Estado é aparelhado para destruir qualquer cidadão que não se curve diante dessa ideologia que é notoriamente nefasta na história da humanidade. Disse ele que não seria a favor do aborto, inclusive muitos de nós fomos perseguidos por dizermos que esse presidente que senta na cadeira presidencial hoje voltaria o apoio ao aborto e assim foi feito. O apoio ao aborto agora no Conselho Nacional de Saúde é uma das diretrizes desse governo. Não só isso, assim como também a legalização das drogas, em parceria, como vocês puderam testemunhar na semana passada, com a Suprema Corte do nosso país. O orçamento secreto que disse o Lula era o maior esquema de corrupção da história e agora está ganhando volumes recordes também de distribuição na tentativa de comprar esse parlamento para que os projetos perniciosos desse governo sejam aprovados. A picanha, a cerveja, ficou mais caro. Vai vir agora o tal do imposto do pecado. Engraçado um governo que nem sequer acredita em Deus falar em pecado. No imposto do pecado, a cerveja vai ficar mais cara. Então você que fez o L pensando na picanha e na cervejinha, vai ficar sem isso no seu fim de semana. Não podemos esquecer, obviamente, os traficantes, os criminosos, celebrando no momento em que o resultado foi divulgado pela imprensa brasileira. Então, se é um governo que é celebrado por traficante, pedófilo, estuprador, assassino, coisa boa não vem daí. E várias outras narrativas, mas a pior de todas veio agora, semana passada. O governo que disse que ia voltar à educação. A educação que havia sido tão constantemente atacada pelo governo anterior. Pois bem, acabou de receber um corte de centenas de bilhões de reais. E por que ela recebeu esse corte? Para que a Janja possa viajar pelo mundo ficando em hotel 5 estrelas. Para que o Lula possa comprar uma mesa de 200 mil reais e um sofá de 150 mil reais. Para que o Brasil possa voltar a financiar a ditadura. As nossas crianças ficaram sem verba para a educação. E não foi cortado qualquer verba da educação não, presidente. Só para concluir. Foi cortado a alfabetização. Verba do nosso país para alfabetizar as crianças, transporte escolar, crianças de regiões mais pobres que sem o transporte escolar não conseguem chegar até a escola, assim como a Bolsa de Estudos. Esse é o governo que mais representa a definição de estelionato eleitoral da história do nosso país. E nós vamos provar através da CPMI, que hoje teve um momento, um marco histórico. E nós vamos provar através da CPMI que eles fabricaram um dos maiores crimes que o governo já cometeu. Fabricaram para impedir que as pessoas voltassem a ocupar as ruas. Porque eles sabem, se o povo vai às ruas, esse governo não chega até o final do seu mandato. Então fica aqui uma convocação. Vamos voltar a nos mobilizar, ocupar as ruas e derrubar esse governo criminoso que é celebrado por traficantes e assassinos. Obrigado, presidente. Obrigado. Olá, meus amigos, estou aqui nosso grande deputado Coronel Meira, infelizmente, não para falar
os requerimentos aprovados. Mas para falar do que aconteceu hoje à tarde, nós verificamos manobras legislativas, partidárias, que, enfim, tiraram a força desta CPI em aprovar requerimentos que querem investigar o MST, que querem investigar os movimentos que se dizem da reforma agrária, mas que estão cometendo crimes. Com certeza, e quero dizer ao povo pernambucano, aos amigos da agricultura, da pecuária, onde estive inclusive esse fim de semana, visitando aí a invasão do MST em Petrolina, que apesar de hoje, nesta tarde, ter sido retirado da comissão parlamentar de inquérito desta casa, fui retirado, fui comunicado. Eu continuarei em luta junto aos amigos que ficaram, porque vamos passar limpo essa organização criminosa que se chama MST no Brasil. Pernambuco, Coronel Meira continua na mesma luta, no mesmo diapasão. E vamos nos unir, porque não pode permitir que esses movimentos continuem a usar como massa de manobra o verdadeiro homem do campo, porque eu sou matuto, eu sou agricultor, eu sou agropecuarista e eu vim exatamente do campo. Então não vamos permitir que isso aconteça. Estamos nessa luta juntos. Um abraço. Então nós só vamos fazer o pronunciamento, temos alguns parlamentares aqui presentes, parlamentares que estão desde o início da comissão da CPI do MST e, para nossa surpresa, na data de hoje, vários parlamentares foram retirados de última hora desta pauta específica que tratavam de 11 requerimentos e a gente viu agora alguns requerimentos também extra-pauta. Temos amanhã uma audiência pública com o ministro Paulo Teixeira e agora é vida que segue e vamos também continuar trabalhando em prol da CPI. Relator Ricardo Salles. Claramente as manobras regimentais visam neutralizar a CPI. O governo fica aterrorizado porque a CPI está demonstrando modus operandi do MST, a sua ligação com o governo, a sua ligação com diversos outros membros aqui do Poder Legislativo. Enfim, essa é claramente uma manifestação do governo de medo da CPI. É a velha frase, quem não deve não teme, se teme é porque deve. É o que acontece nesse momento. No dia 13 de abril de 2021, aproximadamente 1h30 da manhã, eu acordei com em torno de umas 120 pessoas quebrando as portas, as janelas, os telhados da minha casa. E quando eu levantei, eu assustei, eu já estava segura pelos cabelos, por o Elton, que Valmir conhece muito bem, que é compadre dele. Aos murros, ao chute, ele me arrastou do quarto, me levou para a sala, me jogou no chão e eu comecei a ser espancada por Jai, por Valmir, por Sirlene, por uma outra aqui que eu esqueci o nome que... E quebraram e pegaram meu filho, espancaram, me jogaram em cima de uma caminhonete e, segundo eles, me levaram para matar no eucalipto. Mas não me mataram porque, quando ele estava me tirando do carro, provavelmente era próximo à pista, o farol de uma carreta lumiou muito forte. E eles acharam que era a polícia. E me largaram amarrada, tem umas cordas aqui. Me largaram amarrada com minha filha de 8 anos, meu filho de 18 na época. Só um minutinho, vamos continuar. A prática de vocês é fazer isso que ela está narrando aqui. Com essa a palavra, deputado Ricardo Salles, continue. É a prática. O vídeo dela apanhou aqui, não tem prova nenhuma. Aliás, me admira muito os defensores da causa feminina não abrirem a boca aqui. É muito casuísmo mesmo, né? Pode falar. Eu quero pedir para me mostrar aqui a vocês os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa 1h30 da manhã. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante. E vocês dizem que faz
Quero dizer, primeiramente, que vim integrar esta comissão, senhor presidente, porque acompanhei algumas movimentações por parte de algumas deputadas que agridem alguns homens dessa CPI, provocam até que eles percam a calma e aí acabam revidando, mas nos tempos atuais, senhor presidente, os homens têm que ter uma extrema cautela, não podem se dirigir às mulheres, só que nós mulheres estamos sempre pedindo o quê? Igualdade de direitos. E quando nós somos tratadas com igualdade, aí a gente está sendo depreciada por ser mulher, aquela coisa. Então, eu, como mulher, né, eu me sinto muito mais à vontade para poder até mesmo contra-argumentar nesses casos. Mas o mais importante aqui, senhor presidente, é que foi muito impressionante o que nós escutamos, os depoimentos dessas 3 pessoas corajosíssimas. Vocês não são apenas corajosos, vocês são corajosíssimos. E muitas pessoas temem fazer o que vocês fizerem, mostrar a cara, falar a verdade. Isso realmente pode ser muito assustador, muito ameaçador, quando a gente sabe com quem está lidando. E no caso do MST, lidando com uma organização criminosa. E vocês já vieram para cá sofrendo ameaças e agora continuam sofrendo ameaças. E claro, eu também quero aqui ratificar o pedido para que seja dada toda a segurança a essas pessoas, seus familiares, porque nós não queremos que nada de mal lhes aconteça. E a gente já até vê pessoas aqui querendo induzir, né, ideias de que a gente poderia provocar alguma coisa para culpar. Gente, esse não é o nosso modus operandi, não é assim que nós agimos, não é assim, mas a gente sabe que tem pessoas que agem assim, é o tal do diga-me, né, assim, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você... A gente já conhece isso é uma coisa muito antiga. Então, por favor, senhor presidente, garanta que essas 3 pessoas e seus familiares tenham toda a segurança possível. Uma outra coisa, senhor presidente, que nos deixa estarrecidos é ouvir uma parlamentar dizer que não aconteceu nada hoje aqui. Nada. Ninguém trouxe nada impressionante, nada que possa trazer algo de novo, que essa CPI não está produzindo provas. Em primeiro lugar, eu aqui como advogada, procuradora, quero dizer que prova testemunhal é prova, sim, desde que o mundo é mundo. Prova testemunhal é prova. Querem o quê? Que essas pessoas cheguem aqui municiadas de documentos, uma série de coisas, vídeos. E olha, eles trouxeram vídeos, documentos e trouxeram a palavra deles, a experiência deles. E uma mulher, eu vi uma mulher que me comoveu, uma mãe, uma mulher que se emocionou, que chorou. E o que ela ouviu de volta daquelas pessoas a quem ela se aliava antes de acordar para a realidade, de ver quem é o PT, quem é a esquerda, quem é o MST? Ela ouviu que ela não provou nada, que ela não falou nada, que ela não trouxe nada de novo, a pessoa que ela mentiu, uma pessoa aqui, uma mulher que não se compadeceu, que não tem um coração misericordioso. Como disse aqui a testemunha, tem um coração escuro. Escuro porque falta luz, falta amor, falta compaixão, falta verdade. É de doer. Eu estava, senhor presidente, fazendo uma live aqui, enquanto ouvia os depoimentos. E tinha milhares de pessoas acompanhando a live, senhor presidente. E as pessoas estavam impressionadas e se compadecendo, emocionadas com o depoimento e apavoradas com a brutalidade dos fatos que estavam sendo trazidos aqui, senhor presidente. E dizer que isso não é prova, dizer que isso não é nada, não passa nada. O que eles vieram fazer aqui não significa nada. Eu acho que foi sim hoje. Se essa CPI disse que haveria um dia bombástico, esse dia já chegou. Talvez até haja outros depoimentos bombásticos, mas esse dia chegou sim. E se alguém não se impressiona é porque nada vai impressionar. Porque são pessoas que realmente não se vergam, não se dobram diante dos fatos, diante da realidade, porque tem uma couraça dura forjada pela mentira, pela insensibilidade. E eu, como a parlamentar que mais investiu no agronegócio familiar do Distrito Federal, posso dizer, estou ao lado dos assentados, trabalho por eles, tenho compaixão por eles, e nós estamos fazendo diferença.
Eu sou do tempo em que o sujeito que era preso por ter roubado, ladrão, quando ele saía da cadeia, ele ficava quieto. Não falava em delegacia, não falava em prender nada e já estava de bom tamanho. Aqui nós temos o caso de um ladrão que está querendo prender gente que não fez nada. Não fez nada. E que tipo de crime que ele está capitulando aí? Bravata? Se o Lula pagasse 1 minuto de cadeia por cada bravata que faz, ele já estava numa prisão perpétua há muito tempo. Ele, além de tudo, é mentiroso e não prende ninguém, não. É bom comemorar só a própria libertação, porque é uma tremenda façanha. E ficar muito grato aos amigos do judiciário que descondenaram o único presidente que se tornou presidiário do Brasil. Mas o Lula, na cabeça dele, não tem espaço para vergonha, não. Chegaram por volta de 8 horas da noite, quebrando a minha barraca de machado e foice comigo e minha neném lá dentro. Aí eles arrebentaram a porta e foram até no quarto onde eu estava com a minha bebê. E puxaram ela de mim, que arrancou o couro, me passando entre o berço e o esteio, porque a nossa casa era de capim. Aí eles me bateram lá, me deram cada safanão, que eu tenho problema na coluna até hoje. Eu não sei como que eu não fui para cadeira de roda. Isso é muito constrangedor, é muito humilhante. É muito humilhante. Tiraram minha filha dos meus braços, levaram não sei para onde. Joelhei lá fora, diante deles, e pedi a Deus: Senhor, proteja minha filha. Me proteja eu e minha família. Porque eu não sei aonde que a minha filha está. Traga minha filha de volta para mim. Quando chegou um militante lá e falou para eles: não faça nada com ninguém, porque o exército está tomado conta da Fazenda Palmeira. Foi Deus que mandou, que ele estava em treinamento. O que está acontecendo aqui em Brasília, no Congresso, é inacreditável. Talvez não seja inacreditável, é o que você espera quando um crime organizado se apodera do Estado de uma nação. A CPI do MST tem mostrado, além de qualquer dúvida, de qualquer questionamento, que esse grupo é um grupo criminoso. Ontem nós tivemos aqui uma mulher que foi torturada e espancada. Hoje, uma outra mulher que foi torturada e espancada e teve o dedo da sua filha quase decepado. E todo mundo acompanhou isso. Sabe o que aconteceu? O Partido Republicanos, o Partido Republicanos, partido de cristãos, aparentemente se vendeu para o capeta do PT. Retiraram 2 membros da comissão, um deles, o Messias Donato, uma peça fundamental na CPI de investigação. Retiraram 2 membros e hoje retiraram um 3º membro, o Partido Patriotas, que aparentemente se vendeu também. Tirou a deputada Magda Mofato de Goiás. Então nós temos 3 membros a menos que votava contra o governo, a favor do povo, para provar que o MST é um grupo organizado. Como se isso não fosse o bastante. Hoje foi convocado o Rui Costa, do PT, todo mundo conhece, ex-governador da Bahia. O presidente da Câmara dos Deputados interferiu, impediu, anulou a convocação feita, seguindo todo o regimento, todo o protocolo da CPI, anulou a convocação do ministro do Lula, que nós sabemos que está intrinsecamente ligado a esse grupo organizado, a essa facção criminosa. Eu estou tentando entender como que o Partido Republicanos e um partido que tem o nome de Patriotas se venderam para o PT dessa forma e hoje estão acobertando e protegendo um grupo criminoso que espanca e tortura mulheres humildes. O que está acontecendo, gente? Amanhecemos o dia de hoje com a notícia de que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, responsável pelo maior número de apreensão de drogas da Polícia Rodoviária Federal, foi preso. Vocês estão entendendo que quem prende traficante e todos os criminosos estão sendo... quem prende traficante e quem busca prender grupos criminosos estão sendo penalizados. Agora, o Republicanos retirar 2 dos membros da CPI e entregar para a esquerda
Sabe por quê? Porque a CPI do MST está trazendo frutos. Nós estamos provando, e o Brasil está acordando agora, nós estamos provando que o MST é um bando de psicopata, vagabundo, criminoso, que tortura, espanca, assassina. Não é só roubo de propriedade privada, não. É muito pior que isso, inclusive até tráfico de drogas, sequestro de crianças. Agora, os republicanos trabalhar para proteger esse grupo, eu vou te falar que eu sabia que o PT tinha comprado republicanos, mas colocar esse partido para defender criminoso, aí passou de todos os limites. Tem hora que falta esperança, falta motivação para continuar batalhando, porque não existe democracia, não existe Estado democrático de direito, é um grupo criminoso, são todos criminosos. Parece que todos trabalham, parece que esse pessoal todo virou advogado do tráfico, advogado do crime. E aí o Arthur Lira faz uma coisa dessa, gente. Anular a convocação do ex-governador da Bahia, atual ministro do Lula, porque ele sabe que está ligado ao MST. É complicado. É complicado. Tem hora que eu preciso fazer esse desabafo, porque é um inferno. 10 exorcismos por dia que a gente tem que passar aqui. Agora, perdemos a maioria na CPI também, tá? Perdemos a maioria, nós estávamos conseguindo convocar, aprovar todos os nossos requerimentos. Eu acho que agora vai ficar mais difícil, porque, que fique bem claro isso, hein? Patriotas e republicanos se venderam pro PT. Não tem cabimento, cara. Não tem cabimento uma coisa dessa. Divulga, o Brasil tem que saber. Esses partidos que estão se vendendo, o Brasil tem que saber o que está acontecendo, para a gente nunca mais esquecer. Piotr, minha pergunta aqui para o deputado Zucco agora. Deputado, essa mexida que aconteceu aí, começou ontem à noite, né? Primeiro com 2 deputados do seu próprio partido, do Republicanos. Foi uma rasteira interna, o senhor se sentiu traído pelo Republicanos, e agora, hoje à tarde, nós tivemos mais outros 3, Patriota, União e PP. Olha, é inadmissível. Foi uma ação que não foi comunicada nem para os parlamentares que assim foram retirados pela imprensa. Estavam em plena comissão e receberam, por meio da imprensa, que os seus nomes estavam desligados da CPI. Algo inadmissível na minha visão. Eu pergunto se o partido, não só do presidente da CPI, mas se o Republicanos, que realmente deve compor uma base em busca desses crimes que estão sendo cometidos pelo MST, em busca de soluções para a segurança no agro, segurança jurídica, a paz no campo. E a gente pergunta também, estamos agora em contato com a Frente Parlamentar da Agropecuária, concordando com o nosso relator Ricardo Salles, a gente precisa continuar os trabalhos. Temos requerimentos aprovados que vão nos alicerçar, que vão mostrar os crimes que estão sendo cometidos, vamos apresentar um relatório consistente, mas precisamos trabalhar. E cabe também agora a Frente Parlamentar da Agropecuária nos ajudar a compor essa CPI. Nós não podemos de cara admitir que este governo está já com toda a base do Centrão e que a gente não vai poder continuar uma investigação necessária. O agronegócio está com medo. Nós não podemos terminar a CPI e começar novamente uma escalada de invasões. Então eu espero amanhã temos uma audiência pública com o ministro Paulo Teixeira e os trabalhos vão continuar. Bom, Piotr, parece que a CPI não morreu, mas enfraqueceu bastante. Você tem alguma pergunta aqui para eles? Dantas, por gentileza, ao deputado Zucco, depois quero conversar também com o Ricardo Salles, por gentileza, mas ao presidente da CPI, ele pretende conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque é claro que nós estamos vendo uma manobra, a própria desconvocação, né, ou anulação da convocação, que foi uma interferência do Lira, chama atenção, mas ele pretende levar essa discussão também para o nível institucional com o presidente da Câmara? Muito bem, o Piotr está perguntando se o senhor pretende conversar com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, sobre essas mudanças, né? E inclusive sobre a interferência na convocação do Arthur Lira, do ponto de vista institucional. Eu e o relator, o deputado Ricardo Salles, nós vamos, logicamente, conversar com o presidente Arthur Lira, conversar com os demais líderes. Recebemos estas ações políticas, como disse, com surpresa. Vamos
procurar dialogar para que esse relatório possa ser avançado e que a gente possa realmente entregar para o agronegócio, para a sociedade brasileira, um resultado efetivo da CPI. Não tenho dúvidas que a gente vai continuar os trabalhos. Como eu disse, nós temos requerimentos aprovados já, suficiente para terminar todo o mês de agosto e início de setembro, e efetivamente vamos entregar um trabalho efetivo para a sociedade. Eles vão ter que provar o que os senhores disseram aqui, porque teve muita coisa dita aqui sem prova, inclusive das ameaças. Depois que eu cheguei aqui, eu recebi uma ameaça. Mas como aqui eu pude perceber e estou vendo que as coisas se distorcem e nada vira prova, meu relato não foi prova, eu vou levar a ameaça às autoridades policiais para eles me dizer se compõem prova para me delatar. Porque, infelizmente, muitos que estão aqui, como eu já falei, não querem provar a verdade, porque são necessitados desse povo parado no seu lugar. Sabe por que eu ri quando a deputada falou? Porque ela tem uma linda inteligência, mas ela tem um coração escuro. Ela tem um coração ruim e não quer ver a realidade. Foi numa inteligência dessa, assim, que eu e os demais que estão lá sendo expulsados, na ideologia de que a sociedade paralela é nossa inimiga e eles são os nossos defensores, que eu e a maioria das que estão lá acreditaram. Foi por isso que eu ri. Porque eu vejo aqui pessoas, uma intelectualidade de produzir uma fala de socialismo, mas as ações na carne é diferente. Eu estou indignada mais uma vez com esses representantes desse país. Eu estou envergonhada, mas eu vou ficar até o fim. Agora ao senador Cleitinho. Senhor presidente, boa tarde a todos, senadores, deputados, ao Anderson Torres. Anderson, eu ia ter muitas perguntas, mas já vários deputados que já perguntaram, eu estou bem contemplado, mas eu quero falar para o senhor, para você levantar a cabeça, sabe, acalma o seu coração, porque a justiça de Deus, ela vem. Quem é certo e vai ser sempre assim. Mas eu queria colocar aqui, como eu venho sempre fazendo aqui, quebrando algumas narrativas e algumas hipocrisias e demagogias que acontecem, que a gente vê aqui na CPMI. Por que eu estou falando isso? Primeiro eu quero falar para a população brasileira, você que está vendo a CPMI, vou desenhar para você, cidadão brasileiro. Lá na sua casa, entra na sua casa lá e quebra a sua casa e rouba a sua casa. Você chama a polícia na hora. A polícia vem na hora. Aí a polícia pega e me dá as imagens. Que a gente vai buscar quem quebrou isso tudo aqui, quem roubou. Não vou te dar a imagem, não. Já começou assim a CPMI. Tudo errado. Quer dizer, quem é vítima não quer investigação. Então já começou errado. Mas eu queria falar aqui que eu vi, Anderson Torres, alguns senadores, deputados também, te criticando sobre a questão do voto impresso. Aí eu sempre, a maioria das vezes quando eu saio de casa, eu vou orar, eu peço a Deus, Deus não me faz ser demagogo, hipócrita, porque o que eu mais vejo na política, às vezes, quando você tá no governo, é de uma forma, depois que você não tá, é de outra, então acaba que o ser humano tem equívoco mesmo. E o que eu vejo dessa questão do voto impresso, gente, aonde que é crime você querer um voto impresso? Aonde que é crime você querer que melhore as eleições? Cleitinho, você achou que a eleição do ano passado teve alguma? Não teve nada, eu ganhei a eleição, não sou hipócrita nem demagogo. Mas qual que é o problema de melhorar, ter mais segurança? É a mesma coisa quando eu vou comprar um carro para mim, tem um carro mais barato e um carro mais caro. Eu pego, vou investir, vou querer um carro mais caro aqui que tem airbag. Então qual que é o problema? Aí eu queria acabar com essa brigaiada que está de centro, de esquerda e de direita. E por favor, cameraman, mostra esse vídeo para mim, por favor. Olha que lindo. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação? Mais um, por favor, porque esse foi de esquerda, agora quer colocar um de centro, para a gente parar com essa briga, gente. Olha aí que coisa linda. Eletrônica, 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer: a impressão do voto. Olha! Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto.
Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Olha que lindo. Hoje algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse na época que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto. Pode terminar, cameraman, eu acho que eu posso até pedir música no Fantástico. É a terceira vez consecutiva que eu quebro narrativa aqui de hipocrisia e demagogia. Né? Tá aí para todo mundo ver. Então, na época que o senhor era ministro, era crime. Hoje tem 2 ministros atuais que também já questionaram, e não é crime, eu não estou aqui julgando eles, não. Eu acho que não tem problema nenhum poder investir mais nessa questão da eleição, não. Inclusive, para acabar com essa guerra, já peguei 22 assinaturas já para a gente poder colocar a PEC novamente. Falta só 5 assinaturas. Eu queria pedir muito aos senadores para poder me dar essas 5 assinaturas para a gente poder ter 27 e protocolar novamente a PEC. E para falar assim, Cleitinho, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro, gente. O que mais tem dinheiro é nesse país. Parece, viu, políticos, hoje aqui, tanto de esquerda e direita, saiu matéria dizendo aí que está querendo aumentar o fundo eleitoral para o ano que vem. Eu quero ver a mesma brigaiada que estava mais cedo aqui, a gente brigar para não deixar. Porque eu acho que chega de dinheiro para político. Né? Aí tá falando que não tem dinheiro para investir nessa questão, mas o TSE, os ministros, têm até plano de saúde de milhões de reais. Né? Então, mais uma vez, eu queria aqui acabar com essa hipocrisia e com essa demagogia. Sabe? Eu queria aqui finalizar também, tem mais um vídeo para mostrar, sobre a questão dessa polêmica lá, Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, gente, aí, ó, passa aí, mostra aí, vai lá. Aí, isso aí, ó. A capital das pedras preciosas. Senador Cleitinho, estou aqui em Teófilo Otoni, na Praça Tiradentes, praça central da cidade, aonde as pedras semi-preciosas da nossa região são comercializadas. Vocês podem ver aqui, ó, estou com um comerciante aqui, conhecido aqui em Teófilo Otoni, o Lan, onde ele está montando aqui os seus estojos aqui à venda. Tá vendo aqui, ó? São ametistas, águas marinhas, turmalinas, mais conjuntos de turmalinas aqui, ó, são pedras semi-preciosas que são comercializadas aqui em Teófilo Otoni. A nossa região, a economia da região aqui, ela é toda baseada em pedras. Então, veja só, essa história de que foram pedras preciosas presenteadas ao presidente Bolsonaro não passa de uma mentira, de uma fake news. São uma lembrança singela que foi dada ao presidente e que acabou se tornando uma narrativa muito grande, que acabou, inclusive, gerando não só um constrangimento para a cidade de Teófilo Otoni, quando colocou todos os comerciantes como garimpeiros ilegais, como pedras provenientes de garimpo ilegal, e ainda para financiar atos terroristas. Uma mentira sem fim. Tudo isso acabou gerando problemas, inclusive para os meus filhos, que estiveram comigo para presentear o presidente Bolsonaro. É isso aí. Eu queria aqui finalizar dizendo, para essa situação das pedras preciosas, nesse dia, Anderson, eu estava lá com o atual presidente Bolsonaro. Então, assim, como é que ia financiar golpe se era eleição ainda? Não tinha nem terminado a eleição para falar que era uma questão de financiamento de golpe. Então, assim, eu queria deixar aqui meu respeito à cidade de Teófilo Otoni, que é a capital das pedras preciosas. Esse senhor aí que presenteou, né, que simplesmente deu esse presente, e falar para toda a população brasileira, gente, que quem não deve não teme. Então, assim, tá querendo descobrir quem que financiou o golpe, tá querendo descobrir quem que motivou, tá na hora de convocar, tá aí para todo mundo ver, o Brasil inteiro viu aí a Ana Priscila falando que missão dada é missão cumprida, tinha mais uns 3 com ela lá falando missão dada é missão cumprida, tá na hora de convocar essa turma para vir para cá, aquele rapaz que quebrou o relógio, que eles vão falar pra gente quem mandou dar a missão. Vamos trazer essas pessoas pra cá. Tá na hora dessas pessoas ser questionadas aqui, que elas vão falar quem que financiou, quem motivou, elas vão contar toda a verdade. Então para de trazer inocente, vão trazer realmente quem fez bagunça. Quem fez bagunça vai pagar. Muito obrigado. Pessoal, encerrada hoje, né, essa audiência da CPI do MST, estou aqui com a dona Vanusa, o Liva e o Bené, que foram os 3 depoentes de hoje, extremamente corajosos, trouxeram fatos assim importantíssimos, contaram o que aconteceu com eles. Então, eles são testemunhas de fato do que aconteceu com eles e com os demais assentados do MST. Então, histórias de espancamento, todo tipo de violação,
chantagem, ameaça, trabalho escravo, casas derrubadas. Eu quero parabenizá-los e dizer que os brasileiros estão acompanhando. Hoje vocês registraram o nome de vocês na história do Brasil. Pessoas de bem, corajosas, que acordaram. Querem falar? Não, muito obrigado. Só agradecer, eu, né? Muito obrigado. Obrigado. Deus possa agradecer. Obrigado à deputada, obrigado aos deputados, obrigado à CPI do MST, que os fatos sejam esclarecidos ainda mais. E são muitas pessoas que estão lá no campo, precisando dessa voz. O que eu disse aqui não é descriminalizando os movimentos. E outra, a gente não estava falando dos movimentos. A gente está falando de um movimento específico chamado MST. E a gente delatou aqui uma cúpula específica, a direção do MST do extremo sul da Bahia, cujo hoje eu fiquei sabendo que é funcionário público daqui da Câmara dos Deputados, entendeu? Então, assim, eu não estou defamando os movimentos. Eu estou defamando não, eu estou relatando, denunciando os crimes de uma direção chamada MST no extremo sul da Bahia. E dizer aqui como mulher, né, que eu vi mulheres, né, debocharem, zombarem, dizendo que ela estava mentindo, que ela não falou nada de importante, nada de novo. Então fica aqui também, né, o registro da nossa indignação, mas a gente já sabe, não é surpresa para ninguém. A gente sabe que tem uma ala aí, né, das mulheres da esquerda, PSOL, PT, que só valorizam as mulheres que prestam serviços à ideologia, à agenda e à causa delas. Não estão interessados em realmente defender mulheres como essa aqui, ó, uma mulher guerreira, lutadora, que participou de invasões, que acreditava neles e agora enxergou que, na verdade, ela estava sendo vítima, massa de manobra. E ela não aceita mais, ela quer a dignidade. Então, nós apoiamos você. As mulheres de direita apoiam mulheres direitas. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado. Eu me vejo, por ser apaixonado com comunicação, Gabi, fazendo um programa como o do Flávio Cavalcante, sem ser conservador como era o Flávio. Eu sou um homem de esquerda desde menino. Sou revolucionário desde menino, de movimento estudantil, de fazer greve na escola, de protestar contra professor, tirar professor da sala de aula. Eu nasci assim, não tem jeito. Então você vai votar em quem agora mesmo? Olha, é difícil, viu? Você falou que é de esquerda? Hoje eu sou inteiramente Lula. Perfeito? Hoje eu sou inteiramente Lula. Eu fui Roberto Freire, né? Votei no Roberto Freire, depois votei no Lula. E tive uma pequena paixão pelo Ciro Gomes, né? Pelo que ele estava pensando naquele momento, mas hoje acho que não tem outra alternativa. Nós precisamos dar uma chance ao Lula. Lula que andou me decepcionando. O Rodrigo das Virgens Cruz, 16 anos, Ceilândia, Distrito Federal, pergunta-se o que é mais chato, o futebol da seleção ou o Juca Kfouri? Gabi, é o seguinte, primeiro, gente, tenha certeza de uma coisa, a Gabi conhece e o telespectador que não conhece. É muito difícil um jornalista ser tão íntegro quanto o Juca Kfouri. O Juca Kfouri é a minha referência moral. O Juca é aquela coisa, eu queria ter o Juca como pai. O Juca é uma reserva moral, ele é ignorante de honesto. O Juca, em coisinha pequena, ele é ignorante de honesto. Então, evidente que não há marketing, o Juca não aceitaria isso, tá? Eu não vou nem colocar o Cajuru, o Juca jamais aceitaria, não tem nada combinado. Nós somos assim desde 83, quando nos